Diz assim a palavra do Senhor: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Amados, pode se sentar. Na palavra do Senhor, nós vemos que tem muitos relatos de pessoas incomuns que o Senhor usou, de pessoas simples, de pessoas que não se achavam nada, que se achavam indignas, pessoas de classes sociais diferentes. Então, na palavra do Senhor nós vemos que Deus, Ele não olha para a capacidade, Ele não olha para a aparência, Ele não olha para a condição social, Ele olha para o que está no meu e no seu interior. Mas muitas vezes o meu e o seu interior nos julgamos incapazes. Mas o Senhor, Ele olha para mim e para você nessa noite e diz: olha, eu é quem capacito, eu é quem faço através de ti. Então hoje o Senhor quer que eu e você deixamos de usar as limitações, as dificuldades, o que nós muitas vezes vivemos, ou um problema, ou uma situação financeira, ou algo que nós achamos que é um defeito, deixamos de usar isso como desculpa para sermos vencedores, para fazermos a obra do Senhor, para fazermos com que a nossa vida seja transformada. Então nessa noite, olhe para você mesmo e diga: eu sou escolhido por Deus. Olhe para o seu vizinho aí e diga assim: você é escolhido por Deus. E se você se acha incapaz, o Senhor te capacita. Amados, nós somos improváveis mesmo, porque nós somos pecadores, somos falhos. Seria lógico, não seria um Deus todo-poderoso, sem pecado, sem erro, escolher pessoas como Ele, não é? Não seria lógica? Né? Para dar tudo certinho como Deus quer? Mas Deus não trabalha assim. Deus vê além do meu olho e além do seu olho. Ele vê o que nós podemos nos tornar nas mãos dele e sermos instrumentos através dele. Então, nós vamos ver alguns exemplos na palavra do Senhor de homens improváveis, mas que o Senhor usou tremendamente para fazer a diferença. E eu quero dizer para você: o Senhor quer te usar para fazer a diferença. Quer seja no seu ministério, na obra do Senhor, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua família, na sua parentela, o Senhor quer te usar para fazer a diferença. O primeiro é muito conhecido, né? É Moisés. Moisés, ele, né, depois que ali ele foi resgatado, vamos dizer assim, pela filha de Faraó, ele viveu ali no palácio. Ele ficou, né, estudando ali no palácio, teve conhecimento de ciências, ficou culto, estava rico, porque a filha de Faraó criava ele como filho mesmo. Mas Moisés, ele tinha uma fraqueza, ele era nervosinho. Quando nós olhamos Moisés ali no deserto, tirando o povo do Egito, nós esquecemos do começo da história de Moisés. Quando Moisés estava ali no Egito, a palavra do Senhor que um dia ele foi visitar o povo dele. E quando ele chegou ali, ele se desentendeu com o egípcio e matou esse egípcio. E a palavra do Senhor nos conta que 2 hebreus viram essa situação.
hebreus acusaram Moisés: quem é você? Sendo que você é um assassino. Primeira situação de Moisés. Ele era bravo, ele era violento. E a partir daí, ele ficou com medo e fugiu. Quando ele chegou lá no deserto, lá na casa do seu futuro sogro, quando ele logo chegou ali, ele já criou confusão também com o povo ali, que criava os rebanhos. Já brigou mais um pouco ali. E a gente vai vendo. Quando o Senhor chama Moisés, ele ficou ali isolado um bom tempo lá no Egito. No deserto lá, de Midian. Com medo de ser pego pelos egípcios, porque os egípcios já sabiam o que ele tinha feito. E ele ficou ali, mas o Senhor chamou ele. O Senhor chamou ele lá, no esconderijo dele, porque o Senhor, ele enxerga a gente onde a gente estiver. E chamou ele ali, teve uma conversa com ele lá na sarça, e falou: Moisés, eu vou te usar para levar o meu povo lá do Egito, levar lá para a terra prometida. Eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. A gente não é ninguém mesmo. Aí ele falou assim: e ainda tem mais, eu tenho a língua esquisita. Alguns estudiosos dizem que ele era gago. É isso mesmo, pastora? Alguns dizem que ele era gago. É um defeito, né? Não é? Para Deus não é. Aí ele falou: mas eu é que serei contigo. Mas Moisés insistiu: não, como que eu vou falar com aquele povo? E o Senhor falou: quem vai adiante de ti sou eu. Está reclamando muito? Vou arrumar uma solução. Vai Arão contigo. Amados, para o Senhor não tem desculpa. O Senhor, ele não enxerga limites. Ele não enxerga defeitos. O Senhor, quando Ele olha para mim e para você, o que Ele consegue ver é um potencial nas mãos dEle para exercer a vitória. E Ele enxergava em Moisés não a violência. Ele não enxergava em Moisés o homem que tinha o palavreado diferente, a maneira de falar esquisita, vamos dizer assim. Não, o que ele olhava era o coração de Moisés, porque quando o Senhor livrou Moisés ali da morte, porque todos os primogênitos estavam sendo mortos, quando o Senhor livrou ele ali, já tinha um plano de Deus na vida de Moisés. E eu digo para você: o Senhor já tem um plano na sua vida desde o ventre da tua mãe. E ali, Moisés diz para Deus: Senhor, eu não. Passa a vez, Jesus, passa a vez, Deus. Eu não. O Senhor falou: é você mesmo. E Deus diz assim para ele lá em Êxodo 3:12: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Amados, quer um sinal aí na tua vida? É a presença de Deus contigo. Porque quando nós temos a presença do Senhor conosco, o milagre acontece, a resposta vem, a porta se abre, o corpo é curado, as emoções são saradas, a mente é alinhada com Ele. E o Senhor, Ele diz para mim e para você: olha, eu sou contigo, eu estou contigo, eu vou contigo, eu luto contigo. E nós vemos que durante todo o trajeto ali de Moisés levando o povo do Egito, que Moisés já era outra pessoa. Não era mais aquele homem violento. Não era mais aquele homem com defeitos, vamos dizer assim. O Senhor foi moldando Moisés, transformando Moisés dia a dia. Nós temos mais um homem de Deus. O nome dele é Gideão. E a história dele está lá em Juízes 6, do 11 ao 16. Quando o Senhor apareceu a Gideão, ele estava lá no lagar malhando trigo. Ele estava escondido lá. Porque normalmente o lagar se pisa uva. Você sabia? E o que ele estava fazendo no lugar onde se pisava uva? O que ele estava fazendo? Malhando trigo. Ele estava escondido. Por quê? Porque naquela época, os medianitas, eles estavam investindo pesado em cima de Israel. Então eles vinham e saqueavam todo o povo. Saqueava ali os hebreus, os filhos de Deus. Então, creio eu, a palavra do Senhor
não nos fala, mas eu creio que Gideão estava ali escondido para que eles não roubassem o trigo. Mais aquele trigo ainda. E o Senhor enviou um anjo para falar com Gideão. Ei, Gideão! Está malhando trigo? É lá no teu trabalho que o Senhor quer te usar. Ele estava lá malhando trigo. E o Senhor disse para ele que ele queria usá-lo de uma forma diferente. O Senhor vira para ele e diz assim: Gideão, eu quero usar você. Aí olha o que Gideão diz para Deus: ah, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e o menor da casa do meu pai. E o Senhor lá olha a condição financeira. O Senhor lá olha de onde você veio, se a sua família é simples, se ela é humilde. Não, o Senhor, Ele não olha para a condição. E olha só o que o Senhor diz para Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um homem só. Amados, o povo de Deus aqui estava em total desvantagem. Os medianitas eram milhares e o povo de Deus era centenas. E o Senhor disse assim: ó, porque eu vou estar contigo, vocês vão destruir esse povo como se fosse um só. E aqui nós vemos toda a linhagem de Gideão e vemos mesmo que ele era da menor tribo, que era de Manassés, e Manassés era a menor tribo mesmo, mas não era insignificante para Deus. Manassés também tinha um propósito para Deus, a tribo de Manassés. Então Deus tirou alguém da tribo de Manassés para exercer ali o chamado dele. E eu digo para você: não se ache pequeno, não se ache inferior, porque o Senhor, Himalaias, Neconto, Ramanais, Ele quer te levar nas alturas que Ele tem planejado para ti. Ramassui, o teu lugar, Ramassui, decanta, não é para baixo, mas é para o alto. E ali, a palavra do Senhor nos diz que, se nós formos observar, o que Gideão tinha era baixa autoestima também. Eu? Quem sou eu? Sou ninguém não, Deus. E muitas vezes, nós no nosso interior, nas nossas emoções, falamos: Deus, eu sou ninguém. Você é sim. Você é o filho do Deus vivo. Você é príncipe, você é princesa. Você é filha do rei. Filho do rei. Como assim você não é ninguém? Você é aquele que Deus escolheu para um propósito e para ser vencedor. E a história de Gideão até os dias de hoje se conta. E quando nós vemos lá em Hebreus, Gideão faz parte da galeria dos homens da fé, porque ele venceu através da fé. Tem outro que ele é muito conhecido, eu gosto muito dele, é Davi. A história de Davi está lá em 1 Samuel 16, do 6 ao 7. E a palavra do Senhor nos conta que no tempo de Davi, quem era rei era Saul. Só que Saul, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então Deus, ele o destituiu do seu trono. E Deus disse ali para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé. Vamos lá escolher o novo sucessor. E a palavra do Senhor nos fala, e nós já conhecemos bem essa história, que Samuel foi ali na casa deles e começaram a passar um por um dos filhos de Jessé. E quando chegou ali Eliabe, que era todo bonitão de aparência, forte, treinado em guerra, Samuel falou: ah, é esse aqui. Samuel olhou a aparência, olhou o exterior. O Senhor disse para ele: Samuel, não aprendeu ainda como é o meu agir? Pode passar, não é esse não. Passou a todos. Amados, por que Davi não estava ali?
Ele estava lá cuidando das ovelhas. Mas por que ele não estava ali se pediu para chamar todos os filhos? A palavra do Senhor não nos fala, mas imagino eu, que talvez o próprio pai de Davi falou, não precisa chamar Davi não, porque ele é o menor. Ele é mais novinho, não vai ser ele quem Deus tem para usar. Imagina, deixa ele lá onde ele está mesmo. Mas o Senhor nos surpreende. O que o Senhor fez? Tirou Davi de trás das malhadas. Tirou ele ali do anonimato. Davi, ele estava no anonimato. Estava lá escondidinho. Já tinha feito prodígio diante dos olhos de Deus, matado um urso, matado um leão. Mas diante da sua família, diante até mesmo de Samuel, ele era aquele que estava ali escondido. Aquele que estava rejeitado porque era moço demais, porque era novo demais, porque era pequeno demais e não era bonito não. Ele era de gentil aparência, diz a palavra do Senhor. Eu não sei se ele era lindão, mas a palavra do Senhor diz que ele era de gentil aparência, ruivo, né? Não sei se ele era como que ele era. Mas o Senhor tirou ele de trás das malhadas. E Davi foi o maior rei que Israel já teve. Guerreiro, corajoso, estava no anonimato. Talvez você esteja escondidinho aí no canto. Talvez você esteja achando que ninguém está te enxergando, que ninguém está te vendo, que você é sempre o último a ser escolhido para o jogo. Mas o Senhor está dizendo para ti nessa noite: eu te tiro da escuridão, eu te tiro do canto, eu te tiro das escondidas e te trago para o centro e te faço resplandecer, porque eu, o Senhor, tenho um propósito na tua vida. Eu quero te usar na minha casa, eu quero te usar na tua casa, eu quero te usar no teu trabalho, eu quero mover a minha glória através de ti. Assim como Davi fez grandes proezas, o Senhor está dizendo que você pode fazer também. Davi errou? Muito. Mas a palavra do Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia quando ele errava. De coração. E vamos mais um pouquinho. Aqui deixa claro que não é a nossa vontade, não é os nossos olhos que escolhem, mas é os olhos do Senhor. Que o Senhor, ele não vê o valor da aparência, mas que ele vê o valor do nosso interior. O que Davi ficava fazendo lá quando ele cuidava das ovelhas? Louvando. Ele louvava. Ele louvava o tempo inteiro. Mais um pouquinho. A palavra do Senhor diz que eram 4 leprosos. Não fala o nome deles. E essa história é no mínimo incoerente aos nossos olhos. Aqui a palavra do Senhor nos conta que Samaria era uma cidade que ela era sitiada. Ela foi sitiada pelo rei Ben-Hadad e todo o seu exército. E ali era uma cidade fortificada. Então, quando haviam guerras, o que eles faziam? Eles fechavam os portões. E esse rei, esse exército inimigo, ele veio e se colocou em volta ali de Israel. Então, não tinha como eles saírem para comprar alimentos, não tinha como, eles estavam isolados ali. Chegou um momento que começou a haver escassez de mantimento. E a palavra do Senhor diz que esses 4 leprosos estavam para fora, porque eles não podiam estar ali, porque eles eram leprosos. E a palavra do Senhor conta que esses 4 leprosos estavam com tanta fome, que eles falaram assim: vamos lá no exército do rei da Síria, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue comer lá, pegar para comer lá. Se a gente morrer, morreu, porque aqui nós vamos morrer do mesmo jeito de fome. E eles foram lá, e chegando lá, entraram quietinho, era noite, dentro de uma tenda. Não tinha ninguém lá.
Aí eles pegaram o que tinha de comida, de ouro, de vestimento e levaram para onde ele estava e comeram, e ficaram todos felizes. Vai vendo. Depois eles falaram, vamos tentar de novo? Ficou legal, né? Foram na segunda tenda. Chegou na segunda tenda, mesma coisa, tinha ninguém lá. Pegaram tudo que era de bom, levaram. Aí eles começaram a falar um com o outro, olha, não é certo só a gente usufruir e as pessoas de dentro da fortaleza passando necessidade. E outra, se amanhece o dia, essa culpa virá sobre nós, porque a gente aproveitou e não comunicou o rei. Então eles comunicaram o rei, e quando eles foram lá, não tinha mais ninguém do exército inimigo, e eles tomaram todos os despojos que haviam lá. O Senhor desbaratou todo o exército inimigo, e foi aqueles 4 leprosos improváveis, que não podiam estar no meio da sociedade, eram rejeitados, considerados imundos, pecadores. Foi eles que trouxeram, que conquistaram as boas novas para toda uma cidade. Talvez eu e você sejamos improváveis, e sejamos rejeitados, ignorados, mas o Senhor diz para mim e para você, é eu e você que Ele quer usar para trazer a bem-aventurança, para trazer a prosperidade, para trazer a abundância e mandar a escassez embora. Está vendo como o Senhor age? Não tem desculpa para Deus. Não tem desculpa para Deus. Olha só os discípulos de Jesus. Cada um era de um jeito ali. Não era não? Vamos ver. Olha, tinha ali, um que era nervosinho, né? Que era o Pedro. Tem sempre um nervosinho. Deixa eu Pedro era nervosinho. Tinha um ali que não acreditava muito nas coisas, que ele tinha que ver mesmo para acreditar. Tinha um outro que, passava a mão ali no que não lhe pertencia. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Eram humildes. Embora, pescavam e tinham seu dinheiro, mas era classificado mais humilde. Aí tinha já Mateus, que era um cobrador de impostos. Vai vendo? Cada um de um tipo, cada um de um jeito. Cada um de uma aparência. E o Senhor escolhe todos eles. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo. Porque o Senhor não olha para o perfeito. Ele não olha para o pecado. Porque quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos molda, nos transforma e nos capacita. E Ele chamou os 12, do jeitinho que cada um era. Do jeitinho que cada um era. E ali os 12 discípulos, cada um fez a sua história como pregador e propagador do Evangelho. Amados, não tem desculpa. Não tem desculpa para não fazer. Eu não faço porque eu sou muito bravo. Eu também sou, irmãos. Eu não faço porque eu sou tímido demais. Deixa Deus usar a tua boca. Eu não faço. O Senhor está falando muito claro conosco hoje. Para de usar as suas limitações como desculpa, porque quem capacita sou eu, diz o Senhor. Amado, cada um tinha uma formação ali no meio dos discípulos. Tinha uns que eram mais cultos, tinha outros que eram mais simples. E nós vemos também que é um que eu gosto dele, viu? Que é Saulo, que é Paulo. Irmãos, esse aqui é o mais difícil da gente entender, não é? Saulo era trigo. Não é não? Saulo, o que ele era? Perseguidor de cristão. Rico. Ele era cidadão romano. Ele era patente ali dos cidadãos romanos. Ele era perseguidor dos cristãos, rico, culto, estudado. Olha só.
Já era diferente dos outros. Assassino. Ele matava os cristãos. Mandava matar. Mas o Senhor falou, é esse mesmo que eu vou pegar. E um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Lá no caminho, quando ele estava montado no seu cavalo. E o Senhor Jesus apareceu para ele. E nós conhecemos a história. Ele ficou cego. E o Senhor enviou ele lá para a casa de Ananias. E Ananias falou, ô Deus, o Senhor está mandando aqui na minha casa esse lunático que quer matar todo mundo? O Senhor está mandando ele aqui para mim? Esse homem que persegue os cristãos, que aprisiona os cristãos, que judia dos cristãos. Aí Deus falou para Ananias, Ananias, você não entende o meu agir. Então somente me obedeça, porque está aí um vaso que eu vou usar. Nós precisamos obedecer ao Senhor, a voz dele, porque Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, se disponha, porque eu quero te usar como vaso precioso. Amados, quem se tornou salvo? Paulo. Foi Paulo, a palavra do Senhor, que Deus falou isso para Ananias, olha, eu vou usar ele para pregar para todos os gentios. Eu vou usar Paulo para pregar para os gentios. Até então, ninguém tinha pregado para os gentios. Quem foi Paulo. E ali, ele pregou para uma grande multidão. O Senhor quer usar a mim e a você para levar o evangelho dele para os pequenos, para os grandes, para todos. E Saulo foi um homem grandiosamente usado pelo Senhor, que nos deu exemplo de tudo. E ele tinha um espinho na carne, tá? Nós não sabemos que espinho que é, porque a palavra do Senhor não diz. Muitos falam que ele tinha uma doença, muitos falam que era o próprio inimigo que ficava ali, muitos falam que era uma tentação que Paulo tinha. Nós não sabemos, mas ele tinha espinho na carne. Quando ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, quem falou mais alto? O encontro com Jesus ou o espinho na carne? O encontro com Jesus. Então o Senhor Jesus diz para mim e para você, não tem desculpa. Mais um pouquinho, já estou terminando. O Senhor Jesus também, a palavra do Senhor também nos conta sobre Caleb. Amados, a história de Caleb está lá em Josué 14, do 6 ao 15. Às vezes a gente fala assim para Deus, Deus, eu estou velho demais. Ou eu estou novo demais. Eu estou velho demais. Aí, já estou cansado. Chegou a hora, né? De descansar. Quem diz que a carreira acaba aos 40, irmãos? Ela começa. A palavra do Senhor diz que quando Josué foi lá, quando o Caleb foi lá para herdar a terra prometida, ele tinha 85 anos. E a palavra do Senhor diz que quando ele foi tomar a terra que era de direito dele, ele estava com a mesma força de jovem de antes. Por quê? Porque ele era mais bonito? Não, porque Deus fortaleceu ele para o propósito que Deus tinha na vida dele. Porque ele foi fiel quando ele trouxe as boas novas lá da terra prometida. E a palavra do Senhor diz que a porção deles foi dobrada. E sabe o que ele herdou? Hebron. E Caleb era improvável. 85 anos. Começou com 40. O chamado dele. Com 85 anos ainda tinha força para guerrear. Eu digo para você nessa idade que o Senhor quer te levantar ainda para guerrear e botar o inimigo para correr. Porque o Senhor te dá vitalidade. O Senhor te fortalece. O Senhor sopra sobre ti um novo fôlego de vida. E te inspira. E te leva a avançar e a conquistar aquilo que Ele tem. E eu digo para você, ainda tem uma terra prometida esperando por ti. Não deixa a idade te limitar, porque Deus não tem limites. Não existe desculpa. Existe alguém que Deus quer usar e um propósito que Deus quer estabelecer na minha e na sua vida. Existe um homem, um profeta chamado Amós. Amados, Amós
Ele, sabe o que ele era? Ele era boieiro. Ele cuidava de boi. Ele plantava sicômoro. Era esse que era Amós. Ele não era sacerdote. Ele era um homem simples, cuidador de boi. Talvez não era, estudado, culto, ele era simples. Mas Deus falou assim: é você que eu quero. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas incertas para trazer certeza àqueles que estão para ouvir. Então o Senhor escolheu Amós para trazer a verdade ao povo de Israel. Porque nessa época o povo de Israel estava desviado. Nessa época o povo de Israel estava ali desagradando ao Senhor. E o Senhor levantou Amós com autoridade para começar a apontar o pecado e a direcionar o povo de volta aos caminhos do Senhor. Eis que o Senhor quer levantar você como profeta nessa terra. Eu digo mais, não só nessa casa, mas como profeta nessa terra, para indicar as pessoas ao caminho que elas devem seguir, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Não importa o que você faz, não importa onde você trabalha, não importa quem você é, o Senhor, Ele quer usar a tua voz como profeta nessa terra. Você mesmo, porque hoje você e eu sairemos daqui sem inventar desculpas agora, sem colocar os nossos defeitos ou as nossas limitações como empecilho. Não, nós vamos usar essa situação para dizer ao Senhor: Senhor, está aqui, eu acho realmente que isso aqui me impede, mas está nas tuas mãos e o Senhor pode me usar como o Senhor quiser. Porque quando eu e você deixamos Deus agir, não há aquilo que impeça o milagre de acontecer. Amado? E Amós, ele se tornou um profeta corajoso, porque ele foi ameaçado, foi perseguido. E ele se tornou ali um homem corajoso diante de Deus. Foi muito, tremendamente usado por Deus. Agora, para encerrar, um último lindão. Eliseu. Irmãos, Eliseu era provado demais. Vocês acham que Eliseu, ele era improvável aos olhos de muitos da sua época? Ele era bem semelhante ali a Amós. Ele também levava uma vida de camponês, de cuidador ali de animais. Esse é Eliseu. E Eliseu, ele não pertencia a nenhuma escola de profeta. Ele nunca frequentou a escola de profeta. Ele não era filho de profeta e nem era discípulo de Elias também. E Eliseu, ele não tinha um currículo, ele não tinha nada que pudesse enaltecê-lo. Eliseu não tinha nada disso. Ele não tinha ninguém para apresentar a ele para ser um profeta, o sucessor de Elias. Ele foi o sucessor de Elias. Havia ali muitos profetas naquela época que concorriam, que desejavam ocupar o lugar de Elias. Não tinha não? Tinha uma escola ali. Tinha os professores que eram os mais sábios, inteligentes. Todos eles queriam o lugar de Elias, porque Elias era o maioral, Mas o Senhor, Ele escolhe aqueles que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E ali até para a visão de todos os profetas, Eliseu, quem é esse aí, Quem é esse aí? Mas Deus, Ele é especialista em chamar os que não são, para confundir os que são. Ele chamou o que não era profeta para confundir os que eram profetas. E a palavra do Senhor diz que tudo aconteceu dentro da vontade do Senhor, aquilo que ninguém esperava. O improvável Eliseu foi aquele que foi o sucessor de Elias. E a palavra do Senhor diz
quando ele estava nesse processo, se tornando ali o profeta do Senhor, a palavra do Senhor diz que ele recebeu a unção dobrada. Ele não era ninguém aos olhos das pessoas. Ele recebeu a unção dobrada de Elias. E a palavra do Senhor, estudiosos, diz que ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Rima sui de cantaramanais. Talvez ninguém olhe para você achando que você e eu podemos ser alguma coisa, mas Deus sabe que nós podemos. Deus sabe que Ele tem uma unção dobrada para derramar sobre a tua cabeça. Então somente se disponha. Teve alguns que estavam com medo, mas quando Deus diz, eu sou contigo, opa, então eu vou. Se você e eu repararmos bem, nenhum deles deixou de cumprir o que Deus disse. Não é? Teve algum deles que falou, não, eu não vou, e pronto, acabou. E Deus teve que escolher outro? Não. Todos eles apresentaram os seus defeitos, todos eles apresentaram as suas condições, todos eles expuseram as suas fraquezas. Ó, está aqui, Senhor. O Senhor quer eu mesmo? É eu mesmo que o Senhor tem para usar? Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso, mas Deus diz, comigo você pode, comigo você consegue, comigo você alcança, comigo você conquista, comigo você vence. E todos eles disseram, então eu vou. E é isso que o Senhor quer de mim, de você nessa noite, que eu e você diga tão somente para Deus, eu vou, Senhor, eis-me aqui. Porque quando nós nos dispomos, Deus faz através de nós. Deixa Deus te usar. Para de inventar desculpa. Para de inventar desculpa. Deixa Deus te usar como um canal de bênção, tanto para você mesmo ser, cumprir o seu propósito na obra do Senhor, mas também aonde você for, aonde eu e você formos. Amados, eu falei de alguns homens, mas eu vou encerrar por aqui, mas tem muitas mulheres também prováveis que foram usadas por Deus. Raabe é uma bem característica. Quem era Raabe? Prostituta. O Senhor usou ela para quê? Para esconder os espias. E por causa disso, a família dela foi salva da queda de Jericó. Ela era improvável. Deus ia usar uma prostituta, usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser. E ó, Jesus veio da linhagem dela. Maria, mãe de Jesus. Quem era Maria, mãe de Jesus? Hoje nós sabemos que ela é a mãe do nosso Salvador. Mas na época, quem era ela? Uma moça simples. Uma moça simples. Humilde. Não era rica, não. Não era da alta sociedade, não. Era uma moça simples. De família simples. Mas foi ela que o Senhor quis usar para trazer o nosso Redentor. Maria Madalena, então. Complicadinha, né? Só que, quem foi ela? A primeira porta-voz quando Jesus ressuscitou. E onde Jesus estava, ela estava ali, ajudando Jesus no ministério dele. E ela foi a primeira porta-voz quando Jesus ressuscitou. Contou para todo mundo que Jesus tinha ressuscitado. Amados, o Senhor usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Basta eu e você dissermos assim, como Paulo disse, lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos em Cristo Jesus, que nos fortalece. Os homens valentes, as mulheres valentes, basta apenas confiar. Amém?
Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite. Eu me despeço de você que está em casa, está ouvindo. Fique com essa palavra no seu coração e que você entenda que não importa as suas condições, o que importa é que o Senhor quer te usar para a obra dele, para as bênçãos do trono do Senhor serem liberadas na sua vida. Amém? Deus abençoe você que está em casa.